período eleitoral no Brasil é um momento muito importante. Este ano decidiremos os rumos dos municípios em todo o território nacional. Para contribuir com o debate de ideias entre os 6 candidatos à Prefeitura de Natal, o Diálogo Plural continua esta semana com a rodada de entrevistas com os candidatos ao Poder Executivo da cidade. Todos os programas têm os mesmos temas e cada candidato tem 8 minutos por bloco para apresentar o seu ponto de vista sobre os temas abordados no programa. Neste sábado, estamos com o candidato do PSDB, Rogério Marinho. E para contribuir no debate, contamos também com a presença de João Maria dos Santos, dirigente do Sinteste. Bom dia, deputado. Bom dia, João. Bom dia. Bom dia. Deputado, vamos falar nesse primeiro bloco sobre a questão da educação. A gente vê que com relação ao município, a educação, digamos, está um pouco difícil de se colocar para a população, até na questão da estrutura. Como é que o senhor dá uma visão geral sobre a questão da educação aqui no município de Natal? Olha, Natal tem a menor rede pública municipal entre as capitais brasileiras em termos proporcionais. Pouco mais de 35% da oferta de vagas na nossa rede. Natal é, há 10 anos, a 27ª capital do país em qualidade da educação. Natal tem uma taxa de repetência média nos primeiros 4 anos do ensino fundamental de 15% e chega a 40%, 45% no 4º ano, quando acaba aí a questão da progressão automática. Natal tem uma oferta de pré-escola de menos de 1/3 do coorte demográfico, que é em torno de 21 mil crianças, tem 6.700 vagas. Então, nós temos uma tragédia na nossa educação municipal e isso precisa ser enfrentado. E o primeiro passo para se resolver o problema é mostrar que ele existe. Ele está varrido para debaixo do tapete, as pessoas não se percebem que isso acontece e, infelizmente, quem é penalizado é principalmente o filho e a filha dos mais pobres, que são obrigados, até por uma falta de alternativa, de colocar os seus filhos na escola pública, que deveria ter qualidade. João. Deputado, o senhor pinta o quadro da educação na nossa cidade péssimo. Eu tenho um pouco mais de dados, dessa vez nacional, que o investimento em educação a nível nacional é de apenas 2%, contra 40% investido nos bancos. Nesse contexto, deputado, qual será o investimento que o senhor vai fazer em educação? Qual será a disponibilidade orçamentária que o senhor vai apresentar para a educação e de onde vêm esses recursos? Olha, você está falando da questão do financiamento do governo federal. O governo federal deve aportar alguma coisa como 1% do produto interno bruto brasileiro por ano em educação, e os outros 4% remanescentes são suportados por estados e municípios a nível nacional. Então, são 5%, um pouco mais de 5% do PIB. Recentemente tivemos uma discussão dentro do Plano Nacional de Educação, que eu sou membro, fui membro da comissão, como sou há 6 anos coordenador da bancada do PSDB na Comissão de Educação e Cultura da Casa. Trabalhei fortemente no meu mandato pela melhoria do financiamento da educação, inclusive foi minha relatoria que retirou a DRU da educação, que propiciou, nesses últimos 3 anos, alguma coisa como 23 bilhões de reais de aporte à educação brasileira a nível nacional. Mas, mesmo assim, o que é que nós achamos? Que, a nível nacional, o financiamento existente talvez não seja o ideal, mas ele é, sobretudo, desperdiçado, porque há uma grande desproporção entre o que é alocado nos orçamentos públicos, tanto nacional, estadual e municipal, com o dinheiro que chega na ponta, na escola, tá? Então, por exemplo, dentro do Plano Nacional de Educação, nós votamos a necessidade de que haja uma lei de responsabilidade educacional para se responsabilizar os gestores na aplicação desse recurso, como existe a lei de responsabilidade fiscal. Em relação a Natal, nós vamos cumprir a lei. E a lei determina que este ano de 2011 que passou, nós estamos em 2012, o município deveria aportar 30% do total das suas tributos e arrecadações em educação. Então, nós vamos cumprir a lei. E, cumprindo a lei, nós vamos também, de maneira subsidiária, permitir que a população possa acompanhar e fiscalizar a correta aplicação desses recursos públicos, colocando no ar o que a lei determina também, que é o portal da transparência, para permitir que qualquer cidadão possa verificar, avaliar, acompanhar onde é que está sendo aplicado o recurso do município. Deputado, dentro do seu projeto de governo, há a possibilidade de parcerias, que isso é muito importante até para a educação, juntamente com as universidades, principalmente com a UFRN, para atingir a qualificação dos professores e até melhorar a questão do ensino?
Olha, eu tenho tido uma luta nos últimos 6 anos. Eu acredito que as universidades, de uma maneira geral, estão formando mal nossos professores alfabetizadores. Nós temos um currículo de formação absolutamente distante da nossa realidade. 90% dos currículos das universidades tem a ver com teoria. Dos 10% que tem a ver com a prática, ele trabalha com a prática do globalismo e do construtivismo, que sequer é método de alfabetização. Onde dá certo no mundo a alfabetização, onde dá certo a educação, esse tipo de metodologia de ensino não é utilizado. É aqui no México e na Argentina, que não por acaso estão nos últimos lugares do mundo em teste de proficiência e qualidade da educação. Então é evidente que nós vamos fazer parcerias não apenas com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a Universidade Estadual, com as universidades particulares, com toda a sociedade civil para reverter essa tragédia da educação pública municipal. Nós vamos trabalhar com a formação continuada de professores e requalificá-los dentro de uma metodologia de ensino que realmente ensine as crianças. Porque eu, por exemplo, fui alfabetizado, eu acho que João Maria também, na cartilha do Beabá, que era o método silábico. Hoje, o que dá certo no mundo é o método fônico, que é o fonema e o grafema, ou seja, o som e a palavra. E se quer se colocar um método alienígena que não tem nada a ver com a nossa realidade, o resultado está aí. Na 4ª série do ensino fundamental, aqui no Rio Grande do Norte, quase 80% do analfabetismo funcional. É essa tragédia que a gente tem que combater. Então nós vamos trabalhar a requalificação permanente dos professores, vamos valorizar a escola pública, vamos fortalecer a gestão das escolas, vamos colocar dinheiro nas escolas. Agora vamos dar direitos, vamos cobrar deveres, vai ter que ter resultados. Nós vamos melhorar a distorção à idade série, a evasão, o abandono, a repetência, vamos fortalecer as escolas na ponta, enfim. Vamos enfrentar o problema como ele deve ser enfrentado, olhando nos olhos e mostrando à sociedade o tamanho da tragédia que é a escola pública municipal. No seu projeto, deputado, contempla cumprir com o piso nacional da educação para os professores? É evidente. Eu fui, inclusive, como deputado, um dos deputados que trabalhou, fez emendas nesse sentido e votei favoravelmente. Aliás, o município de Natal, além de cumprir o piso, paga além do piso. Então, no nosso caso, acho que a grande luta dos professores é a implantação e o respeito ao plano de carga e salários. É a mudança de nível na hora em que o professor faz a especialização com uma rapidez maior. É permitir que os professores formadores, aqueles que estão dentro do processo de alfabetização, que é a base, que é o alicerce do processo de escolaridade dos alunos, esses sejam, inclusive, privilegiados, porque se nós não temos um bom alicerce, nós não teremos um bom edifício. Então, a gente precisa inverter essa lógica de que os bons professores estão nos últimos anos. Nós temos que botar os melhores professores nos primeiros anos para educar a criança na idade adequada, que é a partir dos 6 anos de idade. E aí fortalecer também a pré-escola, que é onde o professor, onde o aluno, aliás, a criança, tem que ter incentivos e estímulos, tanto cognitivos como pedagógicos, para saber o que são as letras, as cores, a interação social, para estar pronto, para estar apto a ser alfabetizado na idade adequada, que é a partir dos 6 anos de idade. Não sai daí. No próximo bloco, o Diálogo Plural Especial Eleições 2012 continua com a presença do candidato do PSDB, Rogério Marinho. Estamos de volta com o programa Diálogo Plural, que continua com a rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Natal. Estamos conversando hoje com o Rogério Marinho, candidato do PSDB. Deputado, uma questão bem crucial, nós teremos agora a Copa do Mundo e a mobilidade está inserida nesse projeto. O senhor, como prefeito, como é que o senhor vai trabalhar a mobilidade urbana em Natal? Olha, eleito prefeito, logo após o dia 27 de outubro, o término do segundo turno, nós iremos a Brasília, junto com a bancada federal, para repactuar, para renegociar prazos contratuais e correções nos contratos e nos projetos de mobilidade urbana que já foram definidos para Natal, para que nós não possamos perder os recursos que já estão alocados. Nós temos pouco mais de 300 milhões para aquele primeiro projeto, que é o alargamento da Morgouveia, a customização da Napoleão Laureano, da Bernardo Vieira e da Mário Negócio, com aquela desapropriação ali em fronte à urbana, para resolver parcialmente o gargalo de trânsito que existe ali naquele fluxo que vem da cidade, da zona leste, oeste e sul, em demanda à zona norte. Mas também há uma quantidade de recursos para se fazer a drenagem daquelas lagoas que começam ali, onde é hoje o campo de futebol, o estádio Machadão, a antiga Arena das Dunas, resolvendo a questão da drenagem daquela lagoa até Cidade Nova, na Baixa do Campo,
até de Serra Rosada, Cidade da Esperança, desculpa, de Serra Rosada e Rio Potengi. Então nós vamos redefinir para não perdermos o recurso, porque a cidade continua depois da Copa. Eu não tenho dúvida que essas obras não ficarão prontas até a Copa do Mundo, né? Porque a prefeitura perdeu tempo, não teve condição de preparar os projetos, perdeu o time, mas nós, como cidade, não podemos perder esse recurso, porque a Copa do Mundo são 14 ou 15 dias, a cidade vai continuar depois da Copa do Mundo. Então nós temos todo o interesse em resgatarmos esses recursos. É a primeira ação que iremos empreender logo após a eleição municipal. João. Deputado, o senhor mesmo falou das desapropriações que vai ter ali na área da urbana. O senhor pretende dar um tratamento mais humanizado, já que o tratamento que hoje está sendo dado é um tratamento técnico, sem levar em conta o tempo de vida que essas famílias têm naquela comunidade? Não tenha dúvida, João. Inclusive, a própria prefeitura está repactuando o contrato e não vai mais fazer as desapropriações nas avenidas laterais. Né, o que iria ser feito ali na altura da Bernardo Vieira, no entorno ali da paralela urbana, vai ser feito um binário na Jerônimo Câmara e na Mintas Barros. Então, essas apropriações vão ser muito menores, vai ser naquela outra região. As grandes apropriações feitas em frente a Bernardo Vieira, ali em frente à urbana, vai ser aquele complexo onde fica o posto de gasolina e aquele ferro de engomar para largar e talvez aquele ferro velho na lateral, ali na beira do bairro Nordeste. Mas é evidente que a sua preocupação é uma preocupação que todo cidadão precisa ter. Nós vivemos sobre a égide da lei, do Estado de Direito. Então é verdade que o poder público, tanto municipal como estadual como federal, por interesse público, poderá desapropriar um imóvel de alguém, né, para que se passe uma rodovia, para que se faça um equipamento comunitário que vai agradar a comunidade como um todo. Mas é verdade também que a Constituição garante a prévia e justa indenização em dinheiro. E o que tem ocorrido é que, infelizmente, essa letra da lei está morta, porque, de uma forma coercitiva, se deposita o recurso em juízo e se emite na posse, e o cidadão que passou 15, 20, 30, 40, 50 anos edificando a sua casa, construindo a sua família, vai ter que correr atrás no judiciário para que a 4, 5, 6 anos ser ressarcido. É a tese que nós estamos combatendo desde que fazemos a administração pública, de que a cidade ela termina no limite cronológico do seu mandato. Depois dos 4 anos, quem vem atrás fecha a porta e apaga a luz. A cidade continua, a gente tem que ter responsabilidade sobre ela, até porque os passivos que estão sendo acumulados vão ser cobrados de todos os habitantes da cidade de Natal que pagam seus impostos. Deputado, falando nas desapropriações, alargamento de ruas, toda essa transformação. Mas na questão do transporte público, a gente vê Natal com muitos carros e o transporte público deficiente. Como é que o senhor vai trabalhar esse sistema? Olha, administrar a cidade significa fazer escolhas. E nós já fizemos a nossa escolha na hora em que nos preparamos para ser candidato. Nós fizemos o nosso dever de casa. Eu repito isso porque é um fato. Eu passei 15 meses percorrendo a cidade, levantando os seus problemas, elaborando um diagnóstico e apresentando propostas. Eu não vou inventar a roda, não quero ser aqui o cidadão que vai ser o salvador da pátria. Qual é a nossa proposta? A nossa proposta é fazermos a opção pelo transporte público de qualidade. Então, por isso, nos primeiros 90 dias, nós vamos primeiro asfaltar e tapar os buracos das vias onde anda o transporte público, onde anda o ônibus. Depois fazer vias exclusivas para o ônibus e para o táxi nas principais avenidas da cidade do Natal, não apenas na Bernardo Vieira, na Rio Branco e na Coronel Estevão. Nós vamos também fazer com que haja uma integração na região metropolitana da cidade do Natal, porque hoje é uma superposição de competências. Então, o transporte interestadual que entra no município, vindo dos municípios vizinhos, não há concatenação, não conversa com o município de Natal. Então, nós vamos fazer essa sintonia fina. Vamos estabelecer nas entradas da cidade, tanto em Parnamirim, como em Macaíba, como em Ceramirim, centrais de carga e de transporte, para que os veículos que venham, tanto de Fortaleza e demanda ao sul do país, como de Recife e demanda ao norte do país, não precisem entrar no nosso tecido urbano, no nosso sistema viário, a não ser que seja absolutamente necessário. E se for necessário, só vão entrar de meia-noite às 5 da manhã, o que vai permitir uma maior fluidez no trânsito. Nós vamos proibir, por exemplo, o conserto de veículos, de vias públicas no horário de pico. Todos os consertos serão na madrugada. Nós vamos impedir, por exemplo, que o sistema viário continue, o sistema de transporte público continue na mão dos empresários de transporte. Porque na hora do cálculo tarifário, quem dá a gratuidade dos idosos, dos deficientes físicos, da LOAS, quem dá a meia passagem é o Seturne.
E o Seturno é quem coloca esses números na mesa na hora de definir a tarifa. Ora, o município abriu mão disso desde a administração passada. Então, nós vamos gestionar o sistema. Nós vamos fazer um convênio com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, João Maria, vamos utilizar a rede de fibra ótica que hoje liga os campos universitários e o Instituto de Tecnologia, que pode ser compartilhado com o município com a simples assinatura de um papel. Nós vamos assinar, vamos compartilhar essa rede de fibra ótica, vamos fazer com a antena de WiMAX e Mesh ampliação desse sinal via rádio para toda a região metropolitana, e aí vamos fazer a gestão eletrônica do trânsito Natal com uma sala de situação na Secretaria de Transporte, para inverter fluxo, para fazer semaforização de onda verde, para colocar nas principais paradas da cidade do Natal totens eletrônicos para que a população possa saber onde está o seu transporte, ter outras informações e colocar aplicativos que vão permitir o que eu chamo de governo eletrônico. Em um minuto, voltaremos com o último bloco do Diálogo Plural Especial Eleições 2012. Não saia daí, é só um minutinho. O Diálogo Plural Especial Eleições 2012 está de volta. Estamos hoje com a presença do candidato do PSDB, Rogério Marinho, para contribuir no nosso debate, João Maria dos Santos, dirigente do Sinteste-RN. Deputado, nesse último bloco vamos conversar um pouquinho sobre esporte, cultura e lazer. Nós temos uma secretaria de esporte praticamente inoperante na cidade. Quais seriam suas propostas para talvez revitalizar essa secretaria e trazer uma melhoria no esporte aqui para a capital? Olha, Alexandre, são na verdade ações importantes, mas que têm aplicações transversais na situação que a cidade vive. Por exemplo, o esporte. Há muitos anos não há um apoio ao esporte amador na cidade do Natal. E eu falo isso porque eu sou de uma época, não que eu seja muito velho, que os centros desportivos espalhados pelos bairros de Natal, quando se iniciava o ano, recebiam por parte da prefeitura material esportivo e um apoio para a realização dos campeonatos de futebol, de handebol, de voleibol, né? A arbitragem era paga pela prefeitura, a conta da luz, da água, eventualmente a conservação ou a manutenção dos gramados de futebol, as praças eram manutenidas. Então isso se esvaiu no decorrer do tempo. Então o esporte pode e deve ser um importante elemento de mobilização da população e de ocupação de uma boa parte da nossa juventude que, por falta de opção de lazer, de entretenimento, às vezes vai para a marginalidade até. Então nós vamos trabalhar fortemente com o esporte amador, tanto nos conselhos, nos centros esportivos, como nas escolas municipais, que devem ser centros catalisadores, na prospecção de talentos, inclusive, não apenas na formação de valores, na capacitação dessas pessoas, na instituição de Olimpíadas permanentes, de gincanas permanentes. Enfim, nós vamos trabalhar com o esporte como um elemento de mobilização da sociedade. João. Deputado, o esporte tem sido muito negligenciado, como o senhor mesmo falou. A gente há bem pouco tempo, tínhamos alguns nomes que brilharam em Paralimpíadas. O senhor tem algum projeto com vistas ao para-atletismo? Pois não, nós temos duas escolas que nós vamos edificar na cidade do Natal, que nós estamos denominando de escola de talentos. Imagine a escola de tempo integral, que é o sonho de todos nós, a criança poder passar 8 ou 9 horas na escola, como acontece em alguns países do mundo onde dá certa educação. Como nós não podemos, no espaço de 4 ou 8 anos, imaginar que nós vamos ter condições de investimento suficiente para fazer essa revolução, nós vamos trabalhar o que nós denominamos de com escola de talentos. Então, nós temos uma rede na Zona Oeste e uma rede na Zona Norte, que são as áreas mais populosas da cidade do Natal, juntas tem em torno de 600 mil habitantes dos 800 mil. Então, no espaço do nosso mandato, nós pretendemos fazer 2 grandes escolas, cada uma com capacidade de receber 2.500 alunos em cada turno, mas sem ser o turno noturno, então 5.000 alunos cada escola dessa. E essas escolas vão recepcionar crianças de todas as escolas da rede daquela região. Então, vai ter o horário normal, em que ela vai fazer a sua atividade regular, vamos supor, pela manhã, e à tarde, num contraturno, ela irá para uma escola que vai ter pista de atletismo, parque olímpico, parque aquático, quadras poliesportivas, para que ela possa, com monitores, com professores, ter um reforço, ter uma potencialização só naquela atividade específica onde ela demonstra ter um talento maior. Mas, além disso, essa escola de talento, além de servir para o esporte,
tanto na formação desses jovens, mas como também na prospecção de talentos que poderão ser encaminhados aí para um atletismo de ponta ou para o esporte de ponta, nós vamos também potencializar talento em línguas, em matemática, em eletrônica, em teatro, em artes. Então a nossa ideia é buscarmos o talento da criança e fazermos com que elas que são diamantes brutos possam ser lapidados. E se você me permite, João Maria, já que o assunto também é cultura, eu quero lembrar aqui de João Maranhão, que há mais de 40 anos foi prefeito nessa cidade e utilizou a cultura como um grande instrumento de mobilização da cidade. Então nós vamos resgatar a cultura da cidade do Natal, que é riquíssima. Você vai a um bairro como Felipe Camarão, por exemplo, você tem lá o hip hop, você tem lá o teatro de mamulengo, né? Você tem lá a renda de bilro, você tem lá a gastronomia riquíssima, você tem lá o embolador de coco, você vai a Irrocas, você tem uma gastronomia própria, que é o peixe frito com tapioca, né, que são as danças típicas da sociedade araruna. Você tem umas romancistas que contam histórias de 1.200, de hoje 600, 700 anos atrás, que passou na tradição oral de mãe para filho. Então nós precisamos customizar, dar uma roupagem a essa cultura que nós temos efervescente na cidade do Natal, permitir que sejam elementos geradores de emprego, de oportunidade, de renda, de divulgação da nossa cultura, inserida no calendário turístico da cidade, para que a cidade que vive efervescentemente de turismo, que é o maior catalisador e o maior propulsor da nossa economia, possa também aproveitar o que nós temos de melhor. Profissionalizar essas pessoas, fazer com que os gestores culturais saibam fazer um projeto para prospectar recursos, não apenas nos fundos setoriais, municipais, estadual e federal, mas nas várias instituições que trabalham com mecenato. Então você tem o Bradesco, você tem o Itaú, você tem as grandes empresas ligadas aos bancos, as seguradoras, as empresas de automóveis, todas elas têm interesse de ligar sua imagem a um projeto de ação social e cultural, desde que bem apresentado. Então nós vamos formar os nossos produtores culturais para ensiná-los a pescar e não lhe dar o peixe. Deputado, falando agora também na questão do meio ambiente, nós temos a nossa via costeira que está no centro de debate e Natal, como cidade turística, tem as suas belezas naturais. Qual é o seu posicionamento com relação à questão da via costeira e qual o projeto urbanístico que teria como prefeito para a cidade do Natal? A minha posição é muito clara. Eu sou a favor do desenvolvimento sustentado. Eu sou contra as amarrações e esse ato, esse vácuo que a cidade vive pela falta de regulamentação das nossas zonas de proteção ambientais. Nós temos um plano diretor de 1994 que trabalhou, disciplinou essa situação da via costeira, reforçado em 2007 com a última revisão que o plano diretor teve, né? Então, inclusive, esse último plano impede a construção de qualquer edificação acima da linha do meio-fio. Você tem 11 ou 12 terrenos que remanescem, só 6 podem ser aproveitados. Agora, é verdade também que aquela ficou uma obra incompleta. Tá? Então, é necessário se fazer urbanização da praia, melhorar os acessos, fazer espaços públicos para que a população possa usufruir da via costeira, mas eu sou completamente favorável que seja edificado os 6 hotéis remanescentes, ao mesmo tempo em que nós vamos trabalhar a questão do acesso à população à via costeira. Você tem, por exemplo, uma remodelação que foi feita na via, onde você tem 800 postes no nosso principal cartão postal. É evidente que você tem que enterrar essa fiação. O acesso ao nosso centro de convenção é uma situação irracional. Quando tem um grande evento, ninguém consegue sair, ninguém consegue entrar. E é importante frisar que a via costeira, que foi criada por um decreto estadual no final da década de 70, permitiu que a cidade do Natal tivesse hoje o melhor, o maior e o mais importante acervo ambiental de todas as cidades brasileiras, que é o nosso Parque das Dunas, que é o maior parque urbano de mata nativa do Brasil. Nós perdemos apenas para a Floresta da Tijuca, que foi uma mata replantada por Dom Pedro II no século XIX. Então nós temos um patrimônio que tem que ser preservado. Agora, nós não podemos também engessar a cidade num crescimento ordenado, sustentado, respeitando o meio ambiente, mas potencializando a nossa principal vocação econômica, que é o turismo. João, rapidamente, nós temos menos de 1 minuto. Deputado, com relação à problemática de Ponta Negra, aqueles desastres costumeiros da nossa orla marítima, qual é a sua posição com relação a isso? Deputado, 30 segundinhos, nós estamos terminando. Olha, primeiro, João, não vai se resolver do jeito que se fala. É a questão da política do sorrisal. Se faz uma obra e ela vai cair porque a maré vai levar. Tem que haver uma solução definitiva. Acontece no mundo todo. O aterro do Flamengo está aí. Você tem que fazer uma engorda da praia de 80 metros para permitir um calçadão de vergonha e de respeito, de 12 metros de extensão, com banheiros públicos, com ducha, com equipamentos comunitários e com uma obra que dure 100 anos, como Veneza,
como a Holanda, como a terra do Flamengo, como vários lugares do mundo onde a tecnologia pode ser aplicada para fazer com que a cidade volte a ser dos natalenses. Agradecemos a presença do candidato pelo PSDB à Prefeitura de Natal. Deputado, 20 segundinhos para as suas considerações finais. Mais tempo, tá? É rapidinho. Não, só agradecer aqui o espaço, agradecer a João Maria, agradecer a Alexandre, agradecer aqui a Sim TV e esperar que debates e sabatinas e conversas como esse sejam mais amiudadas para a população conhecer os seus candidatos, o que eles pensam e o que é que eles propõem para a cidade para fazer o seu juízo de valor e votar certo, né, gente? E não perca na próxima semana a continuação das entrevistas com os candidatos às eleições municipais. Se você quiser mais informações sobre o Diálogo Plural, acompanhe as nossas atualizações no nosso Twitter, o @SintestRN, no nosso site, que é o www.sintestrn.org.br, ou na nossa página no Facebook, que é o facebook.com/SintestRN. Até o próximo sábado.